No mês de novembro, aliás, o Novembro Azul, nós voltamos a nossa atenção para um tema essencial, a saúde do homem. A partir de agora, eu converso com o médico urologista Jacques Lúcio sobre a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vamos entender juntos e melhor como podem se dar esses cuidados que os homens precisam ter para viver melhor. Doutor Jacques, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Cláudia, a todos e todas que fazem a TV Manaíra do Sistema. Um prazer estar aqui no Além do Poder, debatendo algo extremamente importante, que é a saúde masculina. E parabéns por essa oportunidade, porque nós temos que debater realmente sobre isso mais a fundo, para quebrar a resistência, quebrar a barreira e fazer com que o homem que está em casa, que está acompanhando, possa realmente, de fato, cuidar da sua saúde. Esse mês de novembro, que é conhecido como Novembro Azul, ele é um mês em que há um acesso mais facilitado para os homens aos serviços de saúde? De maneira geral, sim. O Novembro Azul foi criado mundialmente com um objetivo exclusivo para debater sobre o câncer de próstata. Mas, ao longo dos anos, isso tem quase 20 anos, esse debate passou a ser da saúde masculina como um todo, Extrapolar não só das doenças da próstata, mas de todo o aparelho geniturinário masculino, além das doenças do homem. O homem tem uma resistência muito grande a cuidar da saúde, por questão cultural, e por questão de preconceito também. E isso faz com que o homem morra mais cedo do que as mulheres, morra mais do que as mulheres. Para você ter ideia, dados recentes no nosso país, a perspectiva de vida da mulher é 7,5 anos maior do que a do homem. Isso tem a ver com o fato dela procurar mais o médico, cuidar mais da saúde? Com certeza. Um dos fatores que tem impacto nisso são exatamente as doenças neoplásicas, os cânceres, que a mulher faz os exames de rastreamento com mais frequência e o homem tem uma resistência maior. Há uma estimativa nossa, brasileira, que há 2 vezes mais cuidado da saúde feminina do que da saúde masculina. Então, o homem está muito distante, de fato, a copiar o exemplo feminino, de cuidar sempre da saúde. Não é esperar ficar doente, é cuidar da saúde para não ficar doente. Agora, essa é uma questão interessante quando a gente faz referência ao câncer de próstata, porque se os homens têm resistência em procurar os médicos, quando chega nesse ponto do urologista, a resistência é ainda maior. E a partir de que idade o homem já deve começar a procurar um urologista e fazer os exames de rotina? É muito bem colocado, porque na verdade o homem ele aprende a não se cuidar, desde o menino. A menina sai do pediatra e passa a ter o hábito com a ginecologista. O menino, depois de não ir ao pediatra pelos pais, ele passa a não ser mais cuidado com a saúde. Então, é uma questão cultural de hábito. Esse menino não passa a ter o cuidado com o urologista. Por exemplo, na adolescência, o menino tem os principais problemas de testículo, câncer de testículo, se dá na adolescência. Os problemas de pênis se dá na adolescência. É na adolescência que tem que se debater com esse menino das doenças sexualmente transmissíveis, do planejamento familiar na adolescência. Então, tem diversas doenças que já têm que ser acompanhadas a essa criança chegar na adolescência. E depois vem a idade adulta. Por exemplo, o cálculo renal, que é muito prevalente em cidades mais quentes como a nossa, faz ter mais crise. O verão, que está chegando com tudo, aumenta a incidência da cólica renal exatamente pela desidratação. O grande pico da incidência da cólica renal, tanto no homem como na mulher, é de 20 a 40 anos, ou seja, na idade mais produtiva do indivíduo. O indivíduo está trabalhando, está estudando, está tendo diversas atividades. A mulher se cuida e o homem, novamente, não se cuida. Especificamente da próstata, o homem tem que cuidar a partir de 40 anos. Não existe só o câncer de próstata. Então, ele deve ir ao urologista, por exemplo, uma vez ao ano? É essa? Uma vez ao ano. Ter esse hábito de já passar a ter o costume de ter uma consulta médica uma vez ao ano, para cuidar do pênis, para cuidar do testículo, cuidar da saúde como um todo, já na adolescência. Cuidar, não esperar a doença da próstata chegar e ser proativo nisso. A partir de 40 anos, especificamente, tem as questões também da próstata. A partir de 50 anos, tem as questões hormonais, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Na mulher, conhecida como menopausa, e é utilizado também esse termo para o homem de maneira andropausa. Mas a menopausa é diferente para a mulher da deficiência do homem
do hormônio. Então, tem diversas questões que o homem precisa ser proativo, fazer os exames de rastreamento e não esperar nunca a doença chegar, o sofrimento chegar, para ele correr atrás de prejuízo, como se diz. Doutor Jacques, de onde é que vem essa... É uma verdadeira mística que existe em torno do órgão sexual masculino, né? De onde é que veio essa resistência tamanha a ponto de impedir que se cuide da saúde? Isso é um debate bem interessante, filosoficamente também tem justificativas, né? Nós temos no Brasil, na América Latina de maneira geral, uma influência muito grande greco-romana, né? Desde da igreja, com um maior foco na masculinidade, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, você tinha um deus que era o deus Priapos, né? Então, esse deus, a força dele era do pênis. E a gente escuta no consultório praticamente toda semana o homem querendo saber do tamanho do pênis, né? Então, querendo saber o quê? Querendo saber se é normal? Ele quer, na realidade, o homem tem a preocupação se o pênis, o tamanho dele é bom. Né? Isso quer dizer, é uma preocupação que não é o mais importante. Existe um ranking disso, não? Não é um ranking. Existe, claro, existe o micropênis, é uma entidade rara, mas existe. Né? Mas o prazer, numa relação sexual, por exemplo, ele está na parte mais distal. Né? A inervação está mais distal. Então, essa história de pênis grande não vai causar prazer, pênis grande. Né? É mais uma questão cultural mesmo. Distal, o que poder. É que significa? Distal é mais próximo ao meio externo. Certo. Por exemplo, na vagina, o terço mais inervado, o terço que dá mais prazer à mulher na vagina é o terço distal, em torno de 4 centímetros. Para o câncer de pênis, por exemplo, quando você tem um câncer de pênis invasivo, mais avançado, a gente tem que tirar um pedaço do pênis, é a chamada cirurgia de penectomia, e o que se tem que, para manter, você tem que manter 4 a 5 centímetros, para que esse pênis seja útil sexualmente falando. Né? Então, essa dimensão de 4 a 5 centímetros, ela consegue promover prazer na parceira, no caso, exatamente porque é a parte mais externa. Então, essa questão de pênis grande, por exemplo, é uma questão cultural também, né? Desde a Grécia Antiga, que o homem achava que tinha poder no pênis grande. E isso é apenas cultura, isso não é anatômico, isso não é orgânico, e isso leva muito da resistência masculina, da resistência do homem a examinar seu pênis, né? A olhar o pênis, saber se tem alguma ferida, por exemplo, a tratar a fimose, a palpar o testículo. Né? As pessoas falam do exame, do autoexame da mama, mas ninguém fala que tem que olhar o testículo. Né? Por exemplo, a criptorquidia é testículo escondido na criança. O testículo escondido que não apareceu no primeiro ano de vida na bolsa escrotal, ele pode causar até câncer de testículo. Né? Ele aumenta 40 vezes a chance de câncer de testículo. Mas então, isso pode ser corrigido? Pode ser corrigido cirurgicamente. Então, no primeiro ano de vida, as duas bolinhas, os 2 testículos têm que estar na bolsa. Né? Isso tem que ser... Você tem uma criança em casa agora, tem uma criança de menos de 1 ano, avalie agora se esse testículo está na bolsa. O câncer de testículo, o pico dele é na adolescência. Quer dizer, e é uma massa indolor, não vai doer o câncer. Então, é importante autoexaminar o testículo, é importante autoexaminar o pênis. Então, o homem não querer ser examinado é uma coisa muito ruim, porque isso faz nós termos, no Brasil e principalmente no Nordeste, índices de câncer de pênis semelhante a piores países na África. Né? E nós não deveríamos ter, porque o câncer de pênis, por exemplo, ele consegue ser prevenido com 2 coisas muito simples e muito acessíveis: água e sabão.